No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre direito constitucional. As aulas abordam ações constitucionais, habeas data, mandado de segurança e de injunção e muito mais. As aulas são com o professor Tiago Castro. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga. Mais uma vez estamos aqui no Saber Direito na TV Justiça. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Falamos ao longo de toda a nossa semana das ações constitucionais. Possivelmente você já está cansado desse rosto, cansado desses trejeitos do professor, mas a luta deve continuar. Temos que superar os nossos obstáculos e os desafios, mesmo que a aparência não seja das mais agradáveis. Você tem que visualizar a matéria que está por trás desse conceito. A matéria é muito mais importante daquele que traz os elementos essenciais, o instrumento que está aqui lhe apresentando os direitos postos, as garantias, as ações constitucionais. Tá tranquilo? Beberam água, tomaram café? Vamos para a aula? É a última aula. Já estamos na nossa quinta aula. Você, neste momento, está visualizando todos os remédios constitucionais existentes no ordenamento jurídico. E, para finalizar, a ação popular. Linda ação popular, que eu acho que ela está mais em voga do que nunca, porque agora nós estamos falando de elementos importantes. Talvez alguns instrumentos que estão muito em evidência, talvez a palavra meio ambiente traz alguma referência para você, talvez questões de moralidades administrativas tragam alguma referência para você, e aí você entende se está em evidência a possibilidade de estar em uma determinada prova que você venha a fazer, também aumenta substancialmente. Esta ação popular é a ação que instrumentaliza o povo, que dá direito ao povo de participar da vida política administrativa do Estado. É isso mesmo, é uma vigilância, é um olhar crítico, clínico que a população faz na gerência das ações administrativas realizadas pelo Estado. O Estado traz as suas possibilidades, realiza os atos administrativos e o grande vigilante de tudo isso não é os tribunais, não é o Tribunal de Contas, não é o Tribunal de Justiça, não são esses fiscalizadores. Estes são apenas os mecanismos. O grande vigilante, o grande fiscalizador é você, sou eu, somos todos nós. Então, nós somos o grande vigilante. Aí a ideia de trazer a ação popular. O que é a ação popular? A ação popular, o nome já diz, é uma concepção muito clássica do direito romano, que vem da ideia do actio romana, que é a percepção do direito romano de ter a ação popular. Você entende que a tutela do direito pessoal para ações populares, em que ele vigia, fiscaliza as ações realizadas pelo Estado. Os atos administrativos estão sendo fiscalizados pelo povo. E aí, por que eles fiscalizam? Porque a proteção aqui é da coisa pública, das res pública, da ideia da república, que se é coisa pública, se é nossa, então se é meu, se é seu, devemos fiscalizar. Devemos observar como está sendo gasto o dinheiro público, dinheiro que pertence a nós, como está sendo realizado as tratativas das estruturas do Estado, como está realizando o meio ambiente e outras situações mais que começam a providenciar toda a nossa estrutura. E aí, algumas particularidades nós temos aqui, porque até o momento eu trouxe situações de gratuidade de justiça. E aí você viu a gratuidade no HC, no HD. Mandado de segurança? Não. Mandado de injunção? Não. Mas agora na ação popular, talvez, depende do que você tem como intenção na ação especificamente. Depende do que você está fazendo. Se você realmente está cumprindo com os preceitos da boa-fé, você não paga.
Mas se você entrou para tentar prejudicar, para tentar trazer alguma situação política para prejudicar alguém, aí você, como má-fé, vai ter que responder por aqueles seus atos e aí você vai ter que pagar. Então, a coisa pública tem que ser gerida de forma correta e de forma organizada, porque isso pertence a nós. Tudo bem isso aqui? Maravilha? Agora, qual a consideração que eu preciso fazer antes? Antes mesmo de ir lá no artigo 5º, que faz menção à ação popular, eu tenho que entender o artigo 37 caput da sua Constituição, que fala dos 5 elementos que a compõem, que os atos administrativos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os atos administrativos devem cumprir todos esses princípios administrativos, princípios constitucionais. Qualquer ato administrativo precisa seguir estes preceitos. Qualquer ato administrativo precisa entender a dinâmica dos princípios constitucionais. Se eventualmente eles forem desrespeitados, remédio constitucional neles. Remédio constitucional para resguardar aquele meu direito. Se é um direito político, se é um direito social, eu tenho que entender que existem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Então vamos lá. Falei do artigo 37? Volta aqui para o artigo 5º da sua Constituição. Artigo 5º, o que, professor? 73. A nossa Constituição é extremamente didática. Ela vem falando dos remédios constitucionais de forma extremamente organizada. Logo depois vem uma subsequente à outra, apresentando ela de forma extremamente organizada. Lá no artigo 73, no inciso 73, artigo 5º, eu venho aqui falar o seguinte, ó: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Olha que legal! Aqui eu tenho uma gama de situações, uma diversidade de possibilidades. Aqui eu estou visualizando que se eventualmente houver uma lesão a vários desses itens, por exemplo, patrimônio público, situação do patrimônio público, se o patrimônio público for lesado de alguma forma, eu tenho direito. Alguma entidade que o Estado participe, às vezes pode ser até uma entidade privada, mas se o Estado participa, eu tenho também a possibilidade de trazer nossa ação popular. Então, outra situação também que está apresentada aqui é moralidade administrativa. A moralidade administrativa também é uma situação peculiar. Se você traz a moralidade administrativa, você também tem que responder ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Observe uma coisa. A ação popular, ela é gratuita? Resposta, sim. Inicialmente ela é. Você não precisa pagar as custas judiciais e nem o ônus sucumbenciais se você estiver de boa fé no manejo da ação popular. Agora, se você não está, você paga as custas e também os honorários sucumbenciais. Tudo bem? Entenderam isso aqui inicialmente? Então vamos nessa, porque a aula ainda tem muita coisa a falar. Observa agora aqui uma seguinte situação do nosso remédio da ação popular. A ação popular, ela também pode ser, como outros casos, reparatória ou preventiva? Pensou? Então, qual é a resposta? A resposta, em que pese as divergências doutrinárias na figura preventiva, é que sim, eu posso ter também a preventiva na ação popular, copiando as ideias das outras normas, dos outros remédios constitucionais que têm previsão dessa natureza. Então, na ação popular, eu tenho de forma clássica, quando houver a lesão naquelas circunstâncias apresentadas,
ao patrimônio público, ou aquelas que a entidade participe, a moralidade, ao meio ambiente e assim sucessivamente, aí eu tenho a reparatória. Mas também existe a possibilidade de ter a preventiva, porque está na iminência de acontecer aquele ato que vai trazer o prejuízo à ação popular, à sociedade. Em decorrência disso, eu posso sim me lançar ao direito de utilizar a ação popular como remédio adequado na concepção daquela estrutura. Então, você veja que a ação popular, ela pode ter de forma preventiva e reparatória. E quem pode ser o legitimado ativo na ação popular? A resposta é muito simples. Quem? O cidadão. O cidadão é a pessoa que está legitimado para manejar a ação popular. É o requisito indispensável, tanto é verdade que quando você estiver com este instrumento, você tem a obrigação de juntar no processo a cópia do seu título de eleitor. Você juntou a cópia do título de eleitor, você está apto a realizar aquela legitimidade ativa, porque cidadão é todo aquele que está no gozo dos seus direitos políticos. E aí, o gozo dos direitos políticos pode ser aquele maior de 16 anos também que pode trazer esta possibilidade. Ministério Público é legítimo para propor ação popular? Resposta: não. Não pode ser o Ministério Público legítimo para propor. Lembre-se que o Ministério Público ele é o fiscal da lei, tanto é verdade que na legislação apresenta que tem que chamar o Ministério Público para participar deste processo. Ele tem interesses, mas ele não é um legitimado. O legitimado é apenas o cidadão. Este cidadão, ele se resume àquele que está no gozo dos direitos políticos. E aí você vê a possibilidade, até a ideia do português equiparado, se eventualmente também lá em Portugal, também permitir a ele o direito político aqui na constância da ação popular. Se lá dá os mesmos direitos, aqui também poderá acontecer e equipará-lo também a cidadão. Tirando isso, estrangeiro, outros não podem, em decorrência da ausência deste pressuposto indispensável de ser cidadão. Aí eu reforço mais uma vez aqui para aquele que estuda para a prova do exame da ordem, que vai fazer a segunda fase em direito constitucional. Pode cair a ação popular? Pode. E qual é a dica? Lá na questão prática, tem que deixar de forma muito clara que aquele fulano está no gozo dos seus direitos políticos. Tem que colocar isso. Tem que demonstrar que ele é cidadão. Pode até dizer que ele é candidato a algum cargo político, porque se ele é candidato, ele está no gozo dos direitos políticos e aí, tranquilamente, ele pode também utilizar do instrumento do remédio constitucional da ação popular. Isso é muito tranquilo, isso está lá na nossa Constituição, isso está no nosso artigo 5º, inciso 73, e você entende perfeitamente. Aí, minha pergunta que não quer calar. A pergunta é a seguinte: professor, chegamos à última aula, você já trouxe todos os seus apontamentos e eu ainda quero te derrubar com essa ideia de todas as normas serem correlatas a algum remédio constitucional. Eu acho que nessa última aula você não vai conseguir apresentar uma norma correlata a ela. E aí eu digo para vocês que vocês estão enganados, porque também a ela existe uma norma específica. E a norma é antiga, hein? A norma da ação popular é bem antiga no Brasil. Anota aí nos seus assentamentos a legislação que pertinente à ação popular. É a Lei 4717. 4717 de que ano? De 1965. Você já tinha nascido? Se você já tinha nascido, eu digo que essa lei é muito novinha. Se você não nasceu, eu deixo para você responder se essa lei é nova ou não é nova. Fica aí nos critérios subjetivos nossos, se é nova ou não é nova. Eu acho que ela é novinha. Novinha, novinha, novinha. Eu não tinha nascido, mas eu acho que ainda assim é nova. Mas, diante das outras normas que a compõem, como a 13.300 de 2016, ela é um pouquinho mais velha, né? A ação popular, então,
está desde 1965 instrumentalizada na nossa legislação 4, 7 e 17. Olha lá, logo no primeiro artigo, o que traz de cara no artigo 1º desta lei. Vem comigo aqui. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, das entidades autárquicas, de sociedade de economia mista, de sociedades multas de seguro, nas quais a União represente os assegurados, ausentes, as empresas públicas, de serviços autônomos, de instituições, fundações, cuja criação, custeio do Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios e de qualquer pessoa jurídica que venham subvencionar pelos cofres públicos. Ufa, professor, que artigo gigante! Exatamente. O artigo é enorme, 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 enorme. Ele traz aqui a legitimidade passiva, ativa, que é qualquer cidadão, e ele vem a implementar todas as possibilidades, quem é autoridade também, coatora, contra quem eu vou ingressar com o nosso habeas, ação popular. É tanto remédio que a gente vai confundindo um com o outro, não é verdade? Então, fixando a matéria, colocando os pingos nos is, vamos agora para o nosso quiz, fixar melhor essa matéria e entender como de fato pode cair na nossa prova. Vamos lá! Joana, prefeita municipal, praticou diversos ilícitos em detrimento do respectivo município, os quais redundaram em dano ao patrimônio público. Maria, cidadã brasileira, economicamente hipossuficiente, procurou a Defensoria Pública e informou que desejava ajuizar a ação constitucional cabível para obter de Joana o ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. Essa ação aqui ficou fácil. Primeiro que você já conhece todos os outros remédios constitucionais. E aqui quando você volta e discute, nem trouxe apresentando todos os itens, porque você já sabe muito claro qual é o item, de fato, que vai conceituar este remédio que ela precisa ingressar. Então, Maria tem que entrar com qual ação? Ela tem que entrar com qual elemento? Vamos lá para a resposta. É a letra B, a aula de hoje, a ação popular. A letra A fala de uma ação penal. Ação penal, de forma alguma. Se ela quer ressarcimento aos danos causados ao patrimônio público, o objeto da ação é ressarcir. Ressarcimento não está dentro do aspecto penal. Penal, ela vai responder em outras oportunidades. A ação popular é a resposta correta. O mandado de segurança não está se discutindo direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou AHC, habeas corpus e habeas data. E o mandado de junção também não está trazendo nenhuma situação de omissão. Então, observa aqui que a própria questão tinha que trazer que aquela pessoa que estava buscando o mecanismo mandamental era alguém que era cidadã. Cidadã com todas as nuances e necessidades específicas para estar apta a produzir esses efeitos da ação popular. Isso é muito importante, porque agora, olhando a 4, 7 e 17, dos elementos que compõem a legislação, nós vamos ver algumas situações importantes aqui. Presta atenção. Eu peço uma vênia ao meu nobre colega e à minha nobre colega. Aqui eu peço vênia para que possa apresentar aqui algo que eu não falei no início da aula. Eu deveria ter apresentado esse instrumento da forma mais correta, o conceito histórico. Acabei ficando empolgado para trazer os conceitos iniciais e não trouxe aquilo também importante para a sedimentação da matéria. Preciso entender este remédio no seu conceito histórico.
Toda vez que você vai conhecer uma pessoa, se você está com segundas intenções de namorar aquela pessoa, você precisa saber um pouco qual é a história que acompanha aquela pessoa. Então, para que você se apaixone pela nossa ação popular, você tem que entender conceitos históricos, tudo aquilo que compõe, tudo aquilo que ele é como elemento e como ação popular em si. E aí você sabe, logo de cara que eu falei o ano dessa lei infraconstitucional. Ela é de 1965. Então, alguma coisa já demonstra que esse remédio não é tão novinho como o mandado de injunção e nem o HD. Primeira coisa já está bem clara. A pergunta é, que não quer calar, quando é que ela nasceu no Brasil? Ela nasce no Brasil de algumas situações específicas. Primeiro, eu encontro ela na Constituição de 1824, ainda sobre a constância da monarquia, mas não com essa estrutura que nós temos hoje. Lá, na verdade, ela tinha o nome de ação penal popular, discussões que se colocava em aspecto penal, na ideia dos atos administrativos quando eles estavam eivados de alguma ilegalidade ou alguma irregularidade. Mas aí depois nós vamos para a próxima Constituição, que é a primeira republicana, de 1891. E lá eu encontro a ação popular, professor? Resposta, não. Você não a encontra lá. Lembra que eu falei na primeira aula que o primeiro remédio único que estava previsto na Constituição de 1891, na primeira Constituição republicana, foi o habeas corpus, que tinha aquela abrangência? Então, você não encontra a Constituição de 1891 a figura da ação popular. Na verdade, a ação popular você vai encontrar apenas na próxima Constituição republicana. Você vai encontrar ela na Constituição de 1934. Lá você a encontra como nome de ação popular, com um conceito um pouco reduzido com o conceito que nós temos hoje. E aí na Constituição de 34 eu a encontro e na Constituição de 37 eu me desencontro dela e eu a perco novamente. Não vejo mais esse instrumento. Ele sai da Constituição Federal. Muito parecido, hein? Com o mandado de segurança. Lembra? O mandado de segurança nasce na Constituição de 34 e sai na de 37. Muito em decorrência de uma Constituição que é outorgada, imposta na era de Vargas. Uma Constituição conhecida como polaca, porque tem uma estrutura bem clássica na ideia da Constituição da Polônia. E aí você vê que ela sai da esfera da Constituição de 37 e só vai retornar na Constituição de 1946. E a de 46 ela volta com uma roupagem um pouco mais moderna, com a estrutura muito mais bonita, mas ela começa a chegar realmente à função muito próxima do que nós temos, pasmem, na Constituição de 67, sobre a época da ditadura militar. Naquele tempo especificamente, nós visualizamos no regime militar a figura da ação popular muito próximo do que nós temos hoje. E aí, você entende então que a ação popular vai permeando por diversos anos, sofre um grande golpe, na palavra especificamente em 37, onde ela é retirada do ordenamento jurídico, e depois ela ganha força novamente nas constituições subsequentes, até chegar à Constituição de 1988. E olha que legal, aqui na Constituição, antes mesmo ela já estava na Constituição de 46, em 65, antes de elaborar a Constituição que trouxe uma roupagem mais substancial, em 65 já veio a legislação 4717 disciplinando a nossa matéria como hoje ela está. Com pouquíssimas desconsiderações, foi retirado poucos elementos desta lei. Lembra que quando você vai discutir controle de constitucionalidade, você tem que trazer a ideia de normas pós-Constituição. Se eventualmente um dia for discutir esta norma da ideia de constitucionalidade, ela é anterior à Constituição de 88.
Então, ela sofreu um fenômeno da recepção. Ela foi recepcionada pela Constituição de 88. E se eventualmente em uma prova cair, se cabe o controle de constitucionalidade, você vai falar que cabe no sentido que cabe qual delas? Aquela que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Só fiz essa observação, desculpa por fazer este momento aqui do parêntese, só para lembrar dessa discussão, porque eu queria falar que ela é anterior à Constituição e ela sofre o fenômeno da recepção. Ok, feita essa observação, volta para a ação popular, professor. Então vamos lá, voltei para a ação popular para apresentar para vocês as discussões também referente ao recurso, à sentença. Como é que se dá a sentença os efeitos da sentença em uma ação popular? Os efeitos da ação popular, ela tem efeito inter partes ou erga omnes? A resposta é muito simples. Ela tem efeito erga omnes porque atende à ideia de coletividade. Se tende à ideia de coletividade e é de interesse difuso, eu, lógico, vou ter que aplicar uma ideia que ultrapassa os efeitos de uma sentença entre as partes. Ela tem, então, um efeito erga omnes. Sendo julgada procedente, com análise da fundamentação, seja julgada também improcedente, pela fundamentação de provas que não foram suficientes. Agora, se eu não adentro no mérito, aí eu julgo, mas eu posso novamente trazer a discussão porque o mérito não foi enfrentado. Então, aqui você tem gratuidade de justiça também como elemento requisito básico da ação popular. A ação popular, então, ela está também disposta na ideia da gratuidade de justiça, onde eu entendo que, se não tiver a má-fé, eu tenho a isenção das custas e do ônus de sucumbência. Mas se eu tiver má-fé, aí eu vou pagar as custas do processo de qualquer forma. Para fixar essa ideia, olha aqui o seu artigo 18 da eficácia das normas da sentença quando discutida em sede de recurso. A sentença terá, no artigo 18 da 4.7.17, a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada em procedência por deficiência de provas. Nesse caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. É o que eu falei aqui agora. Se ela é julgada enfrentando a matéria, tranquilamente eu vou julgar improcedente ou procedente e não discuto novamente. Mas se foi por deficiência de provas, eu não enfrentei a matéria, discuti e não consegui chegar a um denominador comum pelo fato de não ter provas o suficiente, aí, nesse caso, apresento nova ação popular, porque ela não chegou a ser enfrentada pelo Poder Judiciário. Aí você começa a trazer outras situações também de recurso. Quais deles? Olha o artigo 19 da sua lei também. Lembrando que essa lei também ela é bem pequena, ela só tem 22 artigos. Para fins de prova, é importante você ter uma leitura bem criteriosa deste artigo. Olha o artigo 19. Aqui ela teve uma redação de 73, né? A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, da que julgar a ação procedente, caberá a apelação com efeito suspensivo. Existe aqui a figura, quando o Estado perde numa ação, aquilo que nós chamamos de reexame necessário. Então, quando ela subir, ela está necessariamente sujeita ao duplo grau de jurisdição quando ela for julgada improcedente. Porque ele tem a necessidade de ter o reexame necessário, porque a matéria é de uma discussão extremamente relevante. Nós estamos discutindo moralidade, nós estamos discutindo meio ambiente, nós estamos discutindo matérias de relevância total do Estado. O Estado está preocupado de seguir elementos importantes para realmente trazer aqui todas as suas possibilidades
de elemento do interesse público. Então, quando a gente fala que ela foi julgada improcedente ou procedente, eu trago a discussão de ser também aqui o julgamento do reexame necessário. Tudo bem? Até aqui nós conseguimos entender a matéria, fixamos a ação popular. A ação popular está muito mais preparada para uma desenvoltura na Lei 4717, porque ela tem elementos muito antigos, de 65. E aí temos que compreender essa situação. Vamos então fixar isso aqui um pouco mais com o nosso quiz, que aí nós vamos entender de forma materializada e visual como pode isso ser objeto de prova. A ação constitucional que tem o cidadão como legitimado ativo e que objetiva defender interesse difuso para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, denomina-se... Aí ficou fácil, ficou muito fácil, porque mais uma vez eu estou diante de uma questão parecida com a questão anterior, porque é conceito claro, lógico, sobre ação popular. A ação popular, então, é a resposta correta, só vamos olhar para o quadro e vamos confirmar aqui no nosso telão a ideia principal. Então, a ação popular é a resposta correta quando o cidadão ele é legitimado ativo e que objetiva defender os interesses difusos, interesses da coletividade. E aí, das minhas brincadeiras, quando eu falo isso, às vezes em sala de aula presencial, é demonstrar para eles a seguinte brincadeira. Os remédios constitucionais são remédios que tentam defender os interesses do seu próprio umbigo, ou seja, interesses pessoais. É um pensamento egoísta de querer apenas resolver o meu problema e não o problema da sociedade. E aí eu falo, quando eu uso a ideia da locomoção do habeas corpus, é porque eu estou com um problema para mim. Quando eu uso o habeas data, é porque eu tenho um problema para mim. Quando eu uso o mandado de segurança, é porque o problema está comigo. Quando eu uso o mandado de junção, o problema está comigo. O único remédio que tem uma preocupação um pouco além da pessoa, do indivíduo, é a ação popular. Aqui é o único remédio que ele não se preocupa com o seu próprio umbigo. A preocupação dele é um pouquinho mais à frente. É a preocupação com os direitos difusos, com os direitos da coletividade, com a administração pública, com a lisura dos atos realizados por eles. Essa é a grande preocupação. E aí a legislação, ela vai nos apresentar alguns requisitos para eu ingressar com a ação popular. Eu falei para você desde o início que a ação popular é elemento essencial, indispensável e imprescindível ser cidadão. Ser cidadão tem que ter título de eleitor. E ter título de eleitor tem que ser juntado no processo, sob pena de você nem ser apreciado aquela sua ação. Então, aqui no artigo 2º, por exemplo, ele me apresenta os legitimados da nossa ideia. Aí você vai saber quem são os legitimados aqui para se discutir nos nossos artigos subsequentes. Venham aqui comigo para você visualizar de forma clássica quais são os legitimados na nossa Lei 4717. Observe então o que está disposto aqui na nossa lei para confirmar aquilo que nós estamos falando. Primeiro eu vou falar aqui e demonstrar na lei sobre a obrigatoriedade de apresentar o título de eleitor. Olha que legal, apresentar o título de eleitor na sua ação popular. Primeiro para provar que você realmente está no gozo dos direitos políticos. Olha aqui, como é que isso está disposto? Está no artigo 1º, parágrafo 3º. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento a que ele corresponda. Olha que legal, preciso do título de eleitor para provar que de fato eu sou cidadão. Ser cidadão é aquele que tem título de eleitor. Então, se você tem o seu filhinho, sua filhinha, você olha para ele, pequenininho, 5 anos, você fala, menino, você não é cidadão. Você não é cidadão porque você não está no gozo dos seus direitos políticos. Então, para de chamar ele de cidadão.
Cidadania é para quem, de fato, tem o gozo dos direitos políticos, que participa da vida ativa do nosso Estado brasileiro. Então, essas respostas são bem claras. Outra coisa importante para você entender é o seguinte: a ideia também é, eu preciso juntar uma certidão provando que aquele caso está sendo apresentado e eu quero discutir por que eu vou apresentar a questão da lisura do caso especificamente. E aí está também disposto como é feito esse pedido de certidão, se ele é obrigado ou não a entregar e se ele é indispensável ou não na apresentação do processo em si. Vem comigo aqui para você entender melhor a ideia dos nossos incisos, especificamente do parágrafo do artigo 1º, inciso 4º. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e as informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Lembra da obtenção de certidão, que está lá na Constituição Federal, que todos nós temos direito de obter certidão sobre informações? Isso aqui é um desdobramento da obrigatoriedade de receber a certidão. Então, eu solicito essa certidão, porque está previsto também como direito constitucional e também na norma infraconstitucional aqui da Lei de Ação Popular. Mas aí eu quero saber, é obrigado ou não é obrigado, tem prazo ou não tem prazo para emitir a certidão? O parágrafo 5º e subsequentes vão responder essa situação. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro do prazo de 15 dias de entrega. Então, eu tenho que oferecer as informações e essa certidão 15 dias, sob recibo dos respectivos requerimentos e só poderão ser utilizadas para instrução de ação popular. Ela tem uma única finalidade: utilizar estes instrumentos, este mecanismo para manejar a ação popular. Então, eu necessito da certidão, juntamente com o título de eleitor, para apresentar em uma ação popular. E aí eu solicito essa certidão para obter as informações inerentes àquele caso concreto e eles têm que me entregar no prazo de 15 dias, segundo a nossa lei 47 e 17 de 65, que vai apresentar as obrigatoriedades. Parou por aí? Não. Venha para cá que nós continuamos. Somente nos casos em que interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação. Aqui é a possibilidade de ser negado em decorrência do sigilo que deve seguir. Temos aqui ideias de ordem nacional, de segurança, de sigilos, e aí, em decorrência disso, eu não posso emitir essa certidão. E aí, a pergunta que não quer calar, só em situações que o sigilo são obrigados. E aí eu estou lá com o meu título de eleitor, estou discutindo aquele caso concreto das impropriedades administrativas no exercício, quero entrar com ação popular e vou lá e solicito um documento que é imprescindível para o meu caso, que é a certidão das informações daquele caso. E aí chego lá e me negam a certidão. O que eu faço? Estou impossibilitado de utilizar o instrumento do HD para garantir o meu remédio constitucional. Do HD não, perdão, da ação popular. O que eu faço, professor? Resposta é simples. Uso outro remédio. Uso o remédio do mandado de segurança. Então, eu uso o remédio do mandado de segurança. Aqui eu faço a brincadeira. Eu preciso de um remédio para garantir outro remédio. Eu preciso usar a ação popular, mas estou impossibilitado de usar a ação popular. O que eu faço? Pego primeiro e uso aquele mandado de segurança, que é o remédio, para todas as horas. Eu vou usar, então, o remédio residual para garantir que o meu direito de ação popular seja respeitado, seja, de fato, observado. Tudo bem? Então, elementos essenciais, título de eleitor e a minha certidão das informações obtidas naquele caso especificamente. Mais uma situação importante, nobres colegas. A situação é o parágrafo 7º do artigo 1º da Lei 4717, que diz assim: ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, em decorrência do sigilo, que ele não obteve as informações, o que acontece quando ele está dentro da situação que o sigilo é necessário?
A ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo o juiz, após apreciar os motivos do indeferimento e, salvo se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com trânsito em julgado da sentença condenatória. O magistrado pode resolver aquela situação especificamente, pode tranquilamente resolver solicitando em decorrência do sigilo para solucionar aquela demanda propriamente. Vamos aqui para o próximo artigo, que vem falar de uma situação muito importante. Olha aqui, fala de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Parágrafo único dele. Para a conceituação dos casos de nulidade, observação às seguintes normas. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. E B, o vício de forma consiste na omissão e na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Aqui, eu preciso trazer os meus conceitos lá do direito administrativo. O ato administrativo, quando é feito por agente incompetente. Mas a palavra incompetente não é porque ele não sabe fazer o serviço, é porque ele não estava inerente aos cargos, à atribuição dele realizar aquele ato. Quando ele não está nas atribuições de realizar aquele ato, ele é incompetente. Incompetente nesse sentido. E aí, em decorrência da incompetência, eu gero nulidade dos atos. Como eu acabei de apresentar em diversas situações, as formas realizadas, os vícios de forma, também não foram respeitados. Lá nos atos administrativos nós sabemos que existem as formas, motivação e outras mais formas que devem ser respeitadas. E as fundamentações têm que ser condicionadas. Então, você entende que isso tudo são observâncias necessárias para eu ingressar com a ação popular. Feito essas considerações, vamos lá. Vamos trazer mais uns pontos que estão nessa maravilhosa Lei 4717. A gente tem que falar maravilhosa, porque ficar lendo alguma coisa que às vezes é lei e ainda é uma lei mais antiga, acaba cansando um pouco a gente. Mas seja firme, venha comigo. Estamos finalizando o nosso curso, estamos na nossa última aula. Está chegando lá. Você está entendendo ações constitucionais. Isso aqui cai em prova de forma muito forte. Seja na prova de concurso, seja no exame da ordem, seja para a sua vida profissional, seja apenas para um conhecimento. Você está aí assistindo a TV Justiça porque você é apaixonado por conhecimento. Isso é maravilhoso. Melhor ainda do que aquele que é obrigado a ter que assistir. Aquele que é estudante, aquele que às vezes não consegue desenvolver isso no seu dia a dia e não se apaixona pela lei. E a lei, de fato, é muito importante. Então, feito essas considerações, você traz aqui alguns outros pontos que vão elencar os sujeitos passivos das ações da ação popular. E aonde vai estar isso, professor? Lá no artigo 6º. No artigo 6º eu consigo encontrar a ação popular e disposta da seguinte forma e na seguinte redação. A ação será proposta contra a pessoa pública ou privada e as entidades referidas no artigo 1º contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que por omissas tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários direto. Aí o parágrafo 1º, para a gente entender, se não houver benefício direto do ato lesivo ou se ele for indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as pessoas indicadas neste artigo. Então, aqui eu entendo a importância de identificação do polo passivo. Tanto é verdade que existe a figura do litisconsortes. E aí onde é que eu vou ver isso? Lá no parágrafo 5º do artigo 6º. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Eu posso vir um outro cidadão me habilitar como litisconsórcio
para também apoiar e dar assistência ao autor da ação popular. Por quê? Porque a ação popular é o instrumento mais importante para configurar toda essa ideia. Lembre-se, estou falando de moralidade, estou falando de elementos que estão, acima de tudo, o direito do Estado, que estão preconizados no artigo 37 da nossa Constituição, que também posso colocar na ideia inicial lá na Constituição, quando eu falo de soberania, quando eu falo de república, quando eu falo dos elementos indispensáveis e indissociáveis da nossa República Federativa do Brasil. Vamos aqui para o quiz, a última pergunta do nosso curso. Em relação à ação popular, é correto afirmar que: letra A, haverá pagamento de custas pelo autor no caso de nova ação. Letra B, serão devidas as custas desde comprovada a má-fé do autor. Letra C, a improcedência por carência de provas evidencia a má-fé do autor da ação popular. E letra D, a improcedência torna devidos honorários de sucumbência. Aí, para reforçar e chegar ao fim da nossa aula, eu vou lembrar que a ação pode ter 3 situações: ou julga procedente, ou julga improcedente, e aí a terceira é também julgar improcedente por uma situação de carência de provas. Se julgou procedente, todos os meus elementos estão garantidos, não tenho o que discutir, vou aplicar a literalidade da norma e ela é de boa fé, não pago custas e não pago ônus sucumbenciais, se torna gratuita. Perdi a ação, professor. Já de cara eu entendo que ela foi comprovada de má fé? Claro que não. Pode ser julgada improcedente, mas simplesmente porque eu não tinha elementos o suficientes ou porque a matéria em si não era. Eu não entrei por maldade, eu entrei com boa fé, mas eu perdi uma ação. Você imagina se todo mundo entra com uma ação judicial e perde, tem que ainda estar pagando porque é má fé? Claro que não. Então pode ser julgado improcedente sem nenhum problema. E ainda assim eu não sou obrigado a pagar as custas e nem os honorários sucumbenciais. Agora, a grande discussão é, e se foi julgado improcedente por carência de provas? Faltou provas o suficiente. De cara eu já classifico ela como má fé? E a pergunta também que não quer calar, já que na carência de provas eu posso novamente entrar com a ação, nessa segunda vez eu tenho que pagar as custas do processo? Vamos para a resposta e eu finalizo essa ideia. Olha lá a nossa resposta. Letra B, serão devidas as custas desde que comprovada a má-fé. Então, a letra A, que fala de pagamento de custas pelo autor no caso de nova ação, é rejeitada, nada disso. Continuo na ideia da gratuidade das custas, sem nenhum problema com nova ação. E a letra C, a improcedência por carência de provas evidencia a má-fé do autor da ação popular. Também não. A improcedência por si só, em decorrência de ausência de provas, não vai evidenciar a má-fé. Existem outras situações que vão demonstrar essa má-fé. E, por fim, a improcedência torna devidos honorários de sucumbência. Claro que não, porque só vai ter sucumbência se for comprovada a má-fé. E aí lembre-se, tem que ter advogado? Sim. Mais uma vez eu agradeço a Deus porque tem que ter advogado, senão do que nós iríamos sobreviver? Porque nós precisamos de dinheiro para sobreviver, pagar o leite das nossas crianças. Então, preciso também daqui do advogado. Só na bendita, só no bendito do habeas corpus que eu vou ter que tirar a figura do advogado. No resto, vocês vão precisar da gente. Ou você que aí está do outro lado é advogado, vai ser procurado para trazer ao mundo jurídico, ao Poder Judiciário, uma resposta decorrência daquela lesão discutida no caso concreto. Então, agora chegamos à nossa reta final do nosso curso de Direito Constitucional, especificamente falando das ações constitucionais, falando mais ainda especificamente dos remédios constitucionais,
falando mais especificamente ainda das legislações correlatas a cada um destes instrumentos assecuratórios dos direitos fundamentais dispostos na nossa Constituição. Ufa! Chegamos ao fim. Cansativo para você? Espero que não, porque isso aqui é muito bom. É maravilhoso estudar direito constitucional com todo respeito e com a devida vênia aos demais professores das demais matérias. Direito constitucional é a melhor matéria, é a melhor opção que você pode escolher. Tanto é verdade que qualquer professor tem que entender que a norma suprema, a norma superior, a norma magna, aquela que impõe as regras, aquela que tira, se eventualmente ir contrário a ela, é a Constituição Federal. As outras normas são normas ordinárias. Fazendo aqui a nossa brincadeira, o que é ordinário para você? Se alguém te chamar de ordinário, você vai pensar o quê? Opa, ordinário me xingou, né? O compadre Washington lá falava o quê? Vai, ordinário! E o que ele está querendo dizer com isso? Ele queria como se fosse uma forma de xingamento, né? Que é isso, ordinário? Então, as leis são ordinárias, né? São comuns, é isso que quer dizer. Lei ordinária é lei comum. Então, se é lei comum, ela é importante, mas não é tão importante quanto a Constituição Federal, que é a lei superior, suprema. Então, professores, me desculpem, com a devida vênia, com a licença poética que me permite dizer, eu estou dizendo que a minha norma é a mais importante e os senhores com certeza vão querer reforçar isso de alguma forma ou rechaçar as minhas discussões, mas uma coisa vocês não podem negar, a lei superior é a Constituição Federal. E aí você tem um remédio constitucional, que é um mecanismo constitucional, uma ação constitucional que vem ser disposta, regulamentada, também por uma norma infraconstitucional, uma lei ordinária, uma lei complementar ou qualquer outro segmento dessa natureza. A ação popular, então, ela vem discutir lá nos nossos artigos iniciais, que eu apontei, a ideia da moralidade. Finalizamos a nossa aula trazendo estes conceitos finais. E para perguntar a vocês, sabemos então quem é a legitimidade ativa, cidadão, o passivo, que é o Estado e aquele que representa no litisconsórcio, bota todo mundo no bolo, aquela empresa que não fez licitação vai entrar no bolo junto com ela, a empresa privada junto com o Estado, porque a discussão principal é a moralidade, é a questão da ética, é respeito ao meio ambiente, é os elementos principais. E o que eu quero apresentar para vocês? Eu quero apresentar para vocês a ideia da regra de competência. Para onde vai? Para onde vai ser discutido a ideia das competências? E aí você vai lá para o seu artigo 5º da Lei 4717, que tem a seguinte redação. Presta atenção. A redação é assim: conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessam à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. Então, observe, venha comigo, presta atenção. Aqui eu vou observar quem cometeu aquele ato lesivo. Que Estado ou a União, que ente da federação está ligado, seja da administração, direta ou indireta, ligada a algum ente da federação, ligado a algum daqueles que estão dispostos no artigo 18 da nossa Constituição, União, Estados, Distrito Federal, municípios, a quem devo olhar, a quem devo recorrer. Observei, identifiquei, encontrei, ali mando para vara comum. Ali mesmo. União, vou para a vara federal. Estados, vou para a vara estadual. Município, também vou para uma vara das comarcas estaduais. E especificamente, para fins de prova, se quiser delimitar, vai para uma vara de fazenda pública. Observando como está colocado aqui a organização judiciária para cada estado. Se ele observar que existe essa figura, mando para a vara de fazenda pública. Tudo bem? Maravilha? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, do nosso curso
de Direito Constitucional. Reforço mais uma vez, meu nome é Tiago Castro, sou professor de Direito Constitucional e fico muito honrado em participar um pouco da sua vida acadêmica, da sua vida de estudante no seu curso de Direito. Até uma próxima, sejamos felizes e tudo de bom para você. Até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.